Madrasta colocou remédio na água do papai. Um menino de 6 anos gritou. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Rodrigo estava encolhido junto à janela do terceiro andar, de onde podia ver o pátio silencioso do prédio. O menino de 12 anos já havia vivido em um lar cheio de risadas, com manhãs apressadas mais calorosas, e abraços apertados do pai, Arthur Martins, um renomado diretor de tecnologia que dedicara a vida inteira a construir um futuro sólido para o filho. Mas desde que Silvia apareceu, tudo começou a desandar. Arthur costumava ser forte e vigoroso. Corria todas as manhãs e nunca esquecia o aniversário de Rodrigo. Mas no aniversário de 12 anos do garoto, ele esqueceu. Nem uma palavra, nem um abraço. Em vez disso, apareceu um bolo comprado às pressas por Silvia, com uma explicação insossa. Seu pai está cansado, deixamos para outro dia, tá? Rodrigo ficou em silêncio, olhando para o bolo de aniversário frio. Ele não chorou. Já estava acostumado. Desde que o pai se casara com Silvia, uma mulher de olhar gélido e sorriso forçado, tudo parecia ter mudado. Silvia sempre fingia perfeição na frente dos outros, uma esposa doce, delicada, cuidadosa com o marido. Mas dentro de casa, ela era como uma sombra silenciosa controlando tudo. Não entre na cozinha enquanto eu estiver cozinhando, Silvia dizia com frequência. Mas Rodrigo sabia que não havia nada de especial nas panelas. O estranho eram aquelas cápsulas vitamínicas ou corâmbar que Silvia fazia o pai tomar toda manhã. Os comprimidos eram cuidadosamente dissolvidos num copo d'água, mexidos e depois empurrados para Arthur tomar, sempre na frente dela. Uma manhã, Rodrigo tomou coragem e perguntou. Mãe, que remédio é esse? Por que o pai tem que tomar todo dia? Silvia arqueou os lábios, um leve incômodo passando pelo olhar. Adultos têm o direito de guardar segredos. Criança não tem que se meter. Rodrigo ficou sem palavras. Ele percebeu que Silvia guardava o frasco dos comprimidos numa caixa de metal trancada dentro de um cofre com senha. Não ficava na farmácia doméstica, nem na gaveta de remédios. Toda vez que ela ia pegar o frasco, trancava a cozinha, fechava as cortinas e ligava a música suave. Cuidados demais para algo supostamente inofensivo. Naquela noite, Rodrigo contou tudo a André, seu melhor amigo do quarto andar. O garoto franziu os lábios. Eu acho que tem algo errado. Meu pai era muito saudável. Agora ele parece um zumbi. André franziu a testa, e se tá tão ruim assim, se devia pedir ajuda de algum adulto. Rodrigo assentiu, com o olhar perdido, confuso. Ele se sentia preso numa prisão invisível, como se algo estivesse destruindo sua vida aos poucos. Toda manhã, Silvia ainda sorria com doçura. Querido, vamos tomar café. Seu pai precisa de silêncio. Mas Rodrigo sabia que a realidade era outra. Ele já escutara escondido, por uma fresta na porta da cozinha, quando numa noite Silvia disse ao telefone. Só mais 3 semanas e ele vai estar igual um fantoche. Não precisa se preocupar. Essa frase ficou martelando na cabeça dele. Fantoche, como se o pai estivesse sendo manipulado, controlado em cada gesto, cada palavra. Rodrigo tremia. Não de medo, mas de impotência. Uma criança enfrentando uma mulher adulta, astuta, instruída e influente. Quem iria acreditar nele? No dia seguinte, Rodrigo arrumava o escritório do pai. Sobre a mesa, um calendário de compromissos, onde um encontro importante com um grande cliente estava esquecido. Na sala, Arthur permanecia em silêncio, olhar perdido, mãos trêmulas folheando alguns papéis. Rodrigo entrou, falou baixinho. Pai, o senhor está bem? Arthur assentiu com a cabeça, mas os lábios se moveram sem som. Rodrigo se agachou e o abraçou. O corpo do pai estava frio, como se a vida estivesse sendo drenada pouco a pouco. Na hora do jantar, Rodrigo discretamente puxou o copo de água para perto de si. Silvia o lançou um olhar fulminante. Ele fingiu segurar o copo, mas ao virar de costas, tentando despejar a água no vaso da sala, ouviu pá. Um tapa estalou em sua bochecha.
Sílvia falou entre os dentes, com uma voz cortante como agulha. Mais uma vez, eu te interno num hospício, seu moleque insolente. Arthur levantou o rosto, mas logo o abaixou de novo, como se não tivesse ouvido nada. Rodrigo caiu no chão, a bochecha em brasa. Não chorou. Apenas olhou fixamente para Sílvia, em silêncio. Mas o tempo não estava do lado de Rodrigo. Dona Neuza, uma vizinha do andar de cima, que fora amiga da falecida mãe de Rodrigo, tentou se aproximar. Mas Sílvia a impediu com um sorriso ensaiado. Rodrigo está mais sensível ultimamente. Ele sente muita falta da mãe, acaba imaginando coisas. Dona Neuza suspirou. Ela viu tristeza nos olhos do menino. Mas as palavras de uma criança, contra uma mulher aparentemente perfeita, quem iria dar ouvidos? E assim os dias foram passando, em silêncio e desconfiança. Rodrigo viu seu pai perder o brilho no olhar. As conversas sobre tecnologia, as jogatinas em dupla, tudo havia desaparecido. Agora, Arthur apenas ficava sentado, dormia ou tomava o que Sílvia lhe entregava. Certa tarde, ao passar pela porta do escritório, Rodrigo ouviu o pai murmurar: "Por que eu esqueci? Onde estão os documentos? Eu costumava." Ele parou. Uma lágrima escorreu do rosto daquele homem que já fora tão forte quanto pedra. Rodrigo cerrou os punhos, os olhos se acendendo com determinação. Sabia que não podia mais ficar calado. Não podia deixar o pai desaparecer como um fantasma. Mas no mundo dos adultos cheio de mentiras, o que uma criança poderia fazer? Rodrigo começou a perceber um cheiro estranho na casa sempre que Sílvia preparava o suco nutritivo ou de laranja para o pai. Não era cheiro de laranja, nem de limão. Era algo amargo, forte, penetrante como desinfetante estragado. Ele não sabia o que era, só sabia que desde que os copos começaram a aparecer, seu pai ficava cada vez mais fraco, mais lento, mais parecido com um boneco controlado por fios invisíveis. Uma tarde, quando Sílvia saiu para o mercado, Rodrigo entrou correndo no quarto do pai. Arthur dormia largado na poltrona, boca entreaberta, ainda com o controle remoto na mão. A televisão estava desligada. No canto da mesa, um copo com líquido amarelado ainda não consumido. O cheiro familiar invadiu o ar. Rodrigo pegou uma colher e mexeu devagar no fundo do copo. Havia um pó fino dissolvendo, deixando uma trilha branca nas bordas. Ele rapidamente despejou o restante num saco zip e guardou no estojo. Não podia ser descoberto. À noite, Sílvia inspecionou a cozinha e franziu a testa ao ver o copo limpo. Rodrigo manteve a cara de inocente. "Eu vi o pai dormindo e lavei o copo." Sílvia o encarou, sem dizer nada. Apenas assentiu e se retirou. Na manhã seguinte, Rodrigo desceu sorrateiramente até o segundo andar e bateu na porta da enfermeira Marta. A mulher, de rosto cansado mas bondoso, entendeu de imediato que havia algo errado. "Trouxe esse suco para a senhora. Acho que tem remédio aí dentro", Rodrigo disse, baixinho, olhando para os lados, nervoso. Marta abriu o saco, cheirou. O olhar dela mudou imediatamente. "Não consigo analisar com exatidão aqui, mas esse cheiro parece olanzapina solúvel. Um antipsicótico forte, usado no tratamento de esquizofrenia." Rodrigo empalideceu. "Então, meu pai está doente?" "Não. Se ele for saudável e tomar isso com frequência, pode ter colapso neurológico, perda de memória, até perder a capacidade de reagir." Rodrigo engasgou. Gaguejou. "O que eu devo fazer, tia?" Marta refletiu por um instante. "Você não pode contar nada. Não pode deixar ela saber que você veio até mim. Eu vou tentar mandar essa amostra para um laboratório independente. Mas pode levar algumas semanas. Você precisa ter paciência." Rodrigo assentiu. Ao sair do apartamento, Marta colocou a mão em seu ombro e disse baixinho: "Você é muito corajoso. Mas não deixe que descubram." Mas as coisas não seguiram tão tranquilas assim. Naquela tarde, quando Rodrigo chegou em casa, Sílvia já o esperava no corredor.
O olhar dela era como uma lâmina, despindo o menino por completo. Se divertiu, Rodrigo? Foi visitar a enfermeira Marta, não foi? Rodrigo tentou manter a calma. Não, só desci para pegar uma encomenda pro tio Dani. Silvia não sorriu. Ela agarrou o braço de Rodrigo e o puxou para dentro, fechando a porta com força. A voz era fria como gelo. Não minta pra mim. Eu tenho câmeras no corredor. Eu sei o que você levou pra ela. Rodrigo estremeceu. O rosto empalideceu. Deu um passo para trás, mas Silvia se aproximou, os olhos em brasa. Você acha que é mais esperto que eu? Eu já disse, adultos têm o direito de guardar segredos. Você não tem direito de saber nada. Mãe, a senhora está colocando remédio na água do pai. Eu vi. Rodrigo tremia, mas teve coragem de responder. A mão de Silvia voou novamente contra o rosto de Rodrigo. Antes que ele pudesse reagir, ela gritou. Você está delirando. É uma criança perturbada porque a sua mãe foi embora. Eu vou te internar. Rodrigo começou a chorar. Não de dor, mas de medo. Ninguém o defendia. O pai parecia um cadáver ambulante. A mãe havia sumido. A única pessoa que acreditava nele, Marta, agora também podia estar em perigo. No dia seguinte, Silvia passou a trancar a porta do quarto de Rodrigo todas as noites. Tomou o celular dele, cortou a internet e até confiscou seu diário. Todas as manhãs, exibia um sorriso falso. Querido, tome seu leite. Você ainda precisa estudar. Mas Rodrigo não ia mais à escola. Silvia anunciou que ele teria aulas em casa, para estabilizar o emocional. O novo professor particular, o Sr. Eduardo, era um homem alto, rígido, de voz ríspida. Rodrigo fazia perguntas e ele respondia com desdém. Eu queria ligar para minha professora antiga, disse Rodrigo timidamente. Não precisa. Sua mãe disse que você deve evitar contato com pessoas de fora durante a fase de ajuste comportamental. Rodrigo ficou paralisado. Ajuste comportamental? Desde quando ele se tornará um objeto com defeito? Naquela noite, com a casa já às escuras, Rodrigo encostou o ouvido na porta. Do andar de baixo, ouviu a voz de Silvia ao telefone. Não, eu já confisquei tudo. Ele não tem mais contato com a Marta. Deve ter escondido a amostra, mas ninguém vai acreditar no que ele fala. Só preciso que o laudo demore um pouco. Do resto, a gente cuida. Rodrigo apertou os punhos. Sentia que uma armadilha estava se fechando. Pouco a pouco. Alguns dias depois, tentou bater na porta da enfermeira Marta enquanto Silvia saía. Mas ninguém atendeu. Os vizinhos disseram que ela se mudará temporariamente por causa de uma emergência familiar em Vitória. Rodrigo entendeu imediatamente que algo estava errado. Seu melhor amigo, André, também foi afastado. Toda vez que André batia a porta, Silvia dizia que Rodrigo o estava estudando ou não se sentia bem. Um dia, André deixou um bilhete por debaixo da porta. Não acredito na Silvia. Se precisar, escreva uma carta e coloque no vaso do cacto do quarto andar. J. Mas Rodrigo não teve chance. Silvia o transferiu para o terceiro andar, trancou a varanda e colou películas foscas nas janelas. O quarto agora parecia uma caixa. Naquela noite, Rodrigo sonhou que o pai estava no meio de um mar escuro, com os braços erguidos, gritando em silêncio. Ao redor, mãos turvas o puxavam para baixo, cada vez mais fundo. Rodrigo acordou suado, com a camisa encharcada. Um dia, quando Silvia entrou com a comida, Rodrigo perguntou: O pai está onde? Por que eu não posso vê-lo? Ela colocou a bandeja sobre a mesa e sorriu de lado. Ele precisa descansar. As coisas que você disse machucaram muito. Ele está começando a esquecer o passado. Rodrigo estremeceu. Aquela frase não era um consolo. Era uma sentença. Uma verdade cruel. Quando Silvia saiu, Rodrigo rasgou uma folha de um livro velho.
Escreveu com letras trêmulas: Me ajudem. Meu pai está sendo envenenado. Eu também estou preso. Dobrou o papelzinho e escondeu dentro de uma lata vazia de biscoitos. Esperaria uma oportunidade. Mas Silvia era cuidadosa demais. Tudo que saía de seu quarto era inspecionado. Certo dia, Rodrigo fingiu dor de barriga e pediu para ir ao médico. Silvia apenas sorriu. Não precisa. A mamãe já tem o remédio certo. Ele viu quando ela tirou uma pílula de uma gaveta. Era igualzinha àquelas que costumava dar para o pai. Naquele momento, Rodrigo soube que se não agisse, tudo estaria perdido. Não apenas para ele. Para o pai também. Ele não sabia que Silvia já planejava o próximo passo. E que algo ainda mais sombrio que os remédios estava prestes a acontecer. Rodrigo não aguentava mais. Ver o pai, dia após dia, sentado diante do computador sem conseguir escrever um único e-mail, ver aquele olhar opaco no rosto de quem um dia foi o pilar da família, era como levar um soco no peito. Ele decidiu tentar uma última vez encarar o pai. Numa noite, depois que Silvia saiu do escritório, Rodrigo entrou às escondidas. Arthur estava sentado, mãos trêmulas segurando papéis, mas os olhos já não reconheciam mais os números. Sob a luz da luminária, pequenas gotas de suor brilhavam na testa como vestígios de uma batalha silenciosa dentro do cérebro. Rodrigo respirou fundo, sentou ao lado. Pai, eu preciso falar com o senhor. Arthur virou a cabeça, com olhar vago. O que foi, filho? Eu acho que a Silvia está colocando um remédio errado na sua água. O senhor tá diferente. Esqueceu o meu aniversário, até a senha do computador. O senhor não acha isso estranho? Arthur estreitou os olhos e suspirou. Rodrigo, você está sensível demais. Não. Eu levei o remédio para a enfermeira Marta. Ela disse que pode ser remédio para transtorno mental. Não é vitamina. Eu ouvi a Silvia dizendo que ia transformar o senhor num fantoche. Chega. Pela primeira vez, Arthur se exaltou. Rodrigo calou. Mas não por medo e sim por dor. Arthur levantou-se, passou a mão na testa. Você está obcecado com o abandono da sua mãe. A Silvia não tem culpa. Ela só quer o bem, meu e seu. Não pode sair desconfiando de todo mundo assim. Rodrigo não disse mais nada. Só olhou para o pai e viu que aquele não era mais o mesmo homem. Era um Arthur enfraquecido, manipulável. E isso doía mais que qualquer grito. No dia seguinte, Silvia acidentalmente o chorou no meio da sala, na frente de Rodrigo e Arthur. Eu só queria paz na família. Mas o Rodrigo me trata como inimiga. Ele odeia mulheres, porque ainda se lembra da mãe. O que eu faço para ele me aceitar? Arthur, constrangido, pôs a mão no ombro da esposa e disse sem convicção. O Rodrigo só está confuso. Não fique triste. Eu vou conversar com ele. Silvia virou o rosto, e por um segundo, um brilho vitorioso passou por seus olhos. Naquela semana, Arthur começou a ter crises de tontura severas. Numa reunião online com a diretoria da empresa, confundiu os números dos relatórios, e o diretor financeiro Miguel Teixeira precisou interromper. Diretor Arthur, acho que houve um engano. Esse relatório é do trimestre anterior. Arthur congelou. Não soube o que dizer. Desligou a câmera, sentou-se no escuro, apertando a testa com as mãos. Rodrigo, parado do lado de fora do escritório, viu tudo. Sentia como se estivesse assistindo o pai se afundar em um poço sem fundo. Numa noite de chuva, Rodrigo ouviu um barulho forte vindo do banheiro. Correu até lá e encontrou Arthur caído no chão frio de cerâmica, com um hematoma roxo na testa. Gritou. Pai! Silvia correu até ele, mas não demonstrava desespero. Apenas levantou Arthur com cuidado, deitou-o no sofá e colocou uma toalha molhada sobre a testa. É só estresse. Ele está trabalhando demais. Rodrigo não aguentou mais. Não é estresse. É o remédio.
O que a senhora está fazendo com o meu pai? Silvia lançou um olhar cortante, afiado como agulha. Uma criança que não entende nada do mundo dos adultos deveria ficar calada. Rodrigo cerrou os punhos. Virou as costas, entrou no quarto e bateu a porta com força. Sentou-se para desenhar. Não por diversão, mas para extravasar uma dor que não conseguia colocar em palavras. A folha branca foi sendo preenchida com traços escuros de lápis. Ele desenhou um homem sendo imobilizado por uma mão enorme segurando seu pulso. O rosto do homem era borrado, derretido como cera. Acima, comprimidos caíam como chuva. Ele pintou com grafite forte a sombra por trás da cena a entidade que aprisionava seu pai. Esses desenhos, Rodrigo escondia em um compartimento secreto da escrivaninha. Ele não escrevia mais diários. Passou a contar tudo por imagens, algo que Silvia não sabia interpretar. Numa tarde, Rodrigo tentou falar com Dona Neuza, vizinha do andar de cima que havia sido amiga íntima de sua mãe. Ao encontrá-la perto do elevador, sussurrou: "Tia, meu pai não está bem. Acho que alguém está deixando ele cada vez mais fraco." Dona Neuza se assustou. "Por que você acha isso?" "Notei algo estranho nas bebidas dele. E ele anda esquecendo muitas coisas." Ela assentiu devagar, mas seu olhar se suavizou. "Filho, quando a gente fica mais velho, ou vive sob muito estresse, acaba mudando mesmo. Não imagine coisa demais." Rodrigo entendeu. Ninguém acreditava nele. Silvia já tinha preparado o terreno da opinião pública. Rodrigo está delirando por causa da ausência da mãe. Rodrigo está confuso com a nova rotina. Todos achavam que ele estava exagerando. Naquele dia, ao chegar em casa, Rodrigo encontrou Silvia no corredor, segurando uma taça de vinho. Ela sorriu friamente. "Você falou com a dona Neuza, não foi?" Rodrigo não respondeu. "Não tem problema. Eu cuido do resto." Naquela noite, Silvia foi até o apartamento de Dona Neuza e despejou um mar de lamentações e disse que Rodrigo tinha problemas psicológicos graves, que já sonhou com assassinato, que desenhava cenas de morte no caderno. Dona Neuza ouviu em silêncio. Embora algo a incomodasse, ela escolheu não se envolver. A realidade ao redor de Rodrigo foi se fechando como uma jaula de ferro. Ninguém acreditava nele. Ninguém o ouvia. Enquanto isso, Silvia cuidava de Arthur como nunca. Comida saudável, remédios na hora certa, e agora até uma ajudante nova, uma mulher bahia chamada Clara, de poucas palavras e sempre distante. Rodrigo tentou perguntar: "Você já viu algo estranho na cozinha, ou com os remédios?" Clara balançou a cabeça e murmurou: "Só faço o que me pagam para fazer. Não quero me meter." Rodrigo entendeu. Todos tinham medo de Silvia. Na manhã seguinte, Silvia entregou a ele um copo de leite quente. "Tome. Hoje não precisa estudar. Vai ter um dia livre." Rodrigo desconfiou. Mordeu os lábios, encarando a espuma no topo do leite. O cheiro familiar. De novo aquele cheiro estranho. Ele não bebeu. Naquela noite, durante um sono leve, sonhou que estava diante de uma casa completamente trancada, cercado por rostos de adultos, mas ninguém ouvia seu chamado. Todos viravam as costas, iam embora. Só restavam ele e o pai, que desaparecia aos poucos. Ao acordar, ainda de madrugada, ele puxou debaixo do travesseiro o desenho feito na véspera e Arthur sentado numa cadeira, sem rosto, as mãos amarradas aos braços do móvel, e atrás dele, uma sombra com coroa na cabeça segurando um frasco de remédio. Rodrigo sabia, e se continuasse calado, um dia o pai deixaria de ser quem era. A noite desceu sobre o condomínio como um manto espesso, carregado de ruídos distantes. Rodrigo ficou deitado no escuro, olhos arregalados, atento a cada passo, a cada som sutil vindo da cozinha. O apartamento parecia calmo, mas para ele, não havia mais paz. Um tilintar metálico rompeu o silêncio, som de colher batendo em copo de vidro. Rodrigo se levantou como um estalo. O coração disparado, as mãos tremendo ao ouvir a água sendo despejada.
Avançou cauteloso pelo corredor, sem acender luz. A sombra de Sílvia se projetava longa e inclinada na parede da cozinha. Ela derramava algo em um copo. Uma das mãos segurava o frasco. Rodrigo reconheceu a tampa, o clique familiar que ouvirá dezenas de vezes. Ele não conseguiu se conter. Não faz mais isso! Rodrigo gritou. Sílvia se sobressaltou, virou-se bruscamente. Rodrigo correu e deu um tapa no copo, que voou pelo ar. O líquido espalhou-se no chão. O vidro estilhaçou. Ela tá envenenando meu pai. Tá fazendo mal pra ele. O grito do garoto rasgou a noite como uma lâmina, destruindo de vez a máscara de falsa paz. Silêncio por alguns segundos. Então, Sílvia começou a chorar. Caiu de joelhos, o rosto distorcido. Meu Deus! Rodrigo, por que você me odeia tanto? Rodrigo ficou paralisado. Ninguém via. Ninguém ouvia. Apenas o som do choro de Sílvia preenchia o ambiente. Menos de 10 minutos depois, a campainha tocou. Era o psicólogo da família Dr. Luiz Ferreira acompanhado do advogado particular Renato Cardoso. Ambos chegaram com expressão tensa. Rodrigo não entendia por que apareceram tão rápido. Mas ao ver Sílvia agarrar a mão do médico, percebeu que estava tudo armado. Meu filho, ele gritou no meio da noite, quebrou um copo. Disse que eu estou envenenando o pai dele. Sílvia chorava, mãos trêmulas. Eu só quero cuidar da minha família. Doutora Ferreira olhou para Rodrigo, voz suave, mas carregada de subentendidos. Você passou por um trauma quando sua mãe foi embora. Já sentiu como se alguém estivesse tentando tomar o lugar dela? Não. Eu sei o que ela tá fazendo. Eu tenho provas. Que provas? Rodrigo travou. O desenho? Estava escondido. A pílula? Sumira. Marta? Tinha desaparecido. O advogado Renato pegou uma pasta fina, exibiu algumas gravações. Temos registros de conversas do Rodrigo para análise emocional. Numa delas, ele diz: ela é uma bruxa, envenena meu pai todos os dias. Rodrigo ficou boquiaberto. Não sabia quando tinha sido gravado. Talvez pelo aparelho de idiomas que Sílvia lhe dera 2 semanas antes, aquele caixinha inofensiva que ficava ao lado da cama. Doutora Ferreira assentiu lentamente. Você apresenta sinais de delírio leve. Não se preocupe, vamos te ajudar. Não. Eu não vou a lugar nenhum. Rodrigo tentou correr, mas Sílvia o segurou. Sussurrou. Se gritar de novo, eles vão achar que você tá em surto. E você sabe para onde mandam crianças assim, não é? Rodrigo sentiu o ar faltar. A casa parecia fechada, sem saída. No dia seguinte, seu pai Arthur ainda não sabia de nada. Sílvia mentiu dizendo que Rodrigo estava sob muita pressão e que precisava parar de estudar por um tempo para fazer terapia. Arthur assentiu, apático. Ele precisa de atenção. Rodrigo quis gritar. Mas os olhos opacos do pai já não tinham luz suficiente para ver a verdade. Desde então, Rodrigo não podia mais sair sozinho. Onde quer que fosse, alguém o acompanhava, às vezes Sílvia, às vezes a nova terapeuta comportamental ou Dona Rosa Menezes, uma mulher com diploma de psicologia e olhos secos, que apenas anotava coisas e fazia perguntas. Hoje você sentiu raiva? Ela perguntou. Rodrigo não respondeu. Você ainda acha que sua madrasta está tramando algo? Não vou responder. Anotação, resistência, retraimento. Rodrigo não falava mais. Sabia que qualquer palavra sua seria distorcida e usada como prova contra ele. Uma semana depois, Sílvia organizou uma reunião privada com o advogado Renato, o doutora Ferreira e uma nova pessoa, Helena Figueiredo, assistente administrativa da empresa de Arthur. Rodrigo se escondeu atrás da porta entreaberta e ouviu tudo. Precisamos transferir temporariamente os poderes de gestão da empresa para mim. Arthur não está em condições mentais de tomar decisões. Vai precisar de assinatura reconhecida, disse Renato. Vai ter.
Só preciso de mais alguns dias. Rodrigo está isolado em tratamento, não representa mais obstáculo. Vou providenciar a assinatura de Arthur assim que ele estiver mais estável. E quanto ao testamento? Vou propor uma revisão nas cláusulas de herança. Rodrigo atualmente não possui capacidade legal. Rodrigo mordeu os lábios até sangrar. Ele sabia que a encenação havia chegado ao clímax. Silvia não queria apenas seu pai, ela queria tudo, a empresa, os bens, e apagar Rodrigo da vida de Arthur como se fosse uma mancha. Ele voltou ao quarto, pegou seu caderno de desenhos. Criou uma nova imagem, uma mesa de reunião, com seu pai ao centro, assinando um documento com as mãos trêmulas, enquanto Silvia sorria radiante ao lado. Na testa de Arthur, um curativo branco. Nos olhos, apenas 2 espaços vazios, sem pupilas. Dentro do estojo, Rodrigo escondeu uma cópia do desenho, junto com um bilhete. Se alguém encontrar isso, saiba que não é imaginação. É a verdade distorcida. Naquela noite, Silvia entrou no quarto e colocou um copo de água sobre a escrivaninha. Desculpa por ter sido dura. Só quero que você volte a ser como antes. Rodrigo permaneceu em silêncio. Se você colaborar, deixo você voltar para a escola. Acabo com todos os relatórios. Pode ser. Só se você parar de colocar remédio na água do meu pai. Silvia ficou alguns segundos em silêncio. Depois, sorriu um sorriso que não chegava aos olhos. Você é bem inteligente. Mas gente inteligente demais acaba ficando sozinha. A porta se fechou. O barulho da chave girando mais uma vez. Rodrigo olhou pela janela embaçada. Lá fora, São Paulo dormia envolta pela noite. Mas para ele, a escuridão não estava nas ruas. Estava dentro de casa. Ele observava seu pai em silêncio, pela fresta da porta entreaberta. Arthur estava sentado no sofá, segurando a cabeça, o olhar perdido no vazio, como se não reconhecesse mais tempo ou espaço. A luz amarela da sala revelava o rosto emagrecido, enrugado de quem um dia fora o maior porto seguro de Rodrigo. Uma lágrima escorreu do rosto de Arthur. Rodrigo ficou imóvel. Aquele já não era o pai que conhecia. Era a carcaça de alguém que estava sendo esvaziado por dentro. Na cozinha ao lado, Silvia sussurrava ao telefone. Rodrigo se esforçou para ouvir. O advogado Sérgio Branco já confirmou. Vamos dar entrada na transferência de gestão da empresa no início do mês que vem. Arthur vai assinar e mesmo que não assine, ele já não tem mais lucidez para contestar. Os documentos estão prontos. Falta só uma assinatura. Rodrigo mal respirava. Sentia como se cada frase dita por Silvia fosse uma corda apertando o pescoço do pai e o dele também. Alguns dias depois, Silvia chamou pessoalmente o Dr. Fernando Rocha, advogado de confiança da família, para ir até o apartamento. Rodrigo viu pela fresta da porta do escritório. Silvia usava um vestido azul escuro, cabelos levemente ondulados, maquiagem impecável. Arthur havia sido preparado, barbeado, com camisa passada mais os olhos vazios como os de uma boneca. Precisamos finalizar o rascunho da transferência temporária da gestão da empresa, disse Silvia, colocando os papéis sobre a mesa. Até que Arthur esteja completamente recuperado. O médico também recomendou repouso total. Fernando olhou para Arthur, hesitou. Arthur, você realmente concorda com isso? Arthur moveu os lábios. Rodrigo, de longe, só ouviu um sussurro misturado ao som do ar-condicionado. Mas Silvia foi mais rápida. Claro que ele concorda. Não é, meu amor? Arthur assentiu levemente, como um reflexo automático. Fernando também assentiu e tirou a caneta do bolso. Rodrigo recuou para o escuro do corredor. Sentiu um pedaço de si se despedaçar. Naquela noite, ele desenhou. Arthur sentado à mesa de trabalho, com a frase e a assinatura de um cadáver vivo. Atrás, uma sombra alta, Silvia com as mãos mergulhadas em tinta preta, pressionando os ombros do homem. Ele escondeu o desenho no estojo. Mas desta vez, Silvia revirou o quarto.
Na tarde seguinte, ao voltar da sessão de terapia emocional, o quarto de Rodrigo estava revirado. O desenho havia sumido. Silvia estava na cozinha, com o papel amassado na mão. Você desenha bem, disse com sarcasmo. Pena que ninguém vai ver isso como arte. Só como evidência de uma mente perturbada. Rodrigo não respondeu. Entrou no quarto, fechou a porta. Mas logo ouviu o som da tranca, mais uma vez, do lado de fora. Ele já não tinha liberdade. Nem privacidade. Rodrigo começou a pensar em fugir. Lembrou de Marta, a única pessoa que já havia acreditado nele. Mas já se passavam quase 3 semanas sem nenhuma notícia. Mesmo assim, ele arriscou, lhe escreveu uma carta, escondeu na parte de trás da camisa quando foi sair com Dona Rosa Menezes. Enquanto ela chamava um carro, Rodrigo correu até o 2º andar onde ficava o apartamento de Marta. Mas o imóvel estava vazio. Os novos inquilinos eram um casal de idosos de Juiz de Fora, que nada sabiam sobre uma enfermeira chamada Marta. Rodrigo quase desabou ali mesmo, no corredor. Cada tentativa era afundada na lama. Ao voltar para casa, Silvia já o esperava. Sorria, com a carta amassada nas mãos. O que você tentou fazer agora, pelas minhas costas? Rodrigo gritou, enfurecido. Eu só quero ver a Marta. Ela não faz mais parte da nossa família. O que a senhora fez com ela? Só pedi que ela se afastasse. Você acha que os adultos têm tempo para ouvir suas fantasias? Rodrigo rangeu os dentes. Correu para o quarto, bateu a porta com força, mas ouviu novamente o som da tranca. Dupla, dessa vez. Silvia não deixava brechas. 3 dias depois, Rodrigo tentou contatar André, seu único amigo. Escreveu um bilhete e pediu ao entregador Alexandre, um rapaz que trabalhava temporariamente no prédio, para entregá-lo. Mas Silvia interceptou Alexandre no saguão. Eu não autorizo ninguém a entregar nada ao Rodrigo sem minha aprovação. Do alto da janela do 3º andar, Rodrigo só conseguiu ver Alexandre abaixar a cabeça, envergonhado. Numa noite, quando Silvia saiu por algumas horas para uma reunião com o advogado, Rodrigo decidiu arriscar tudo. Usou um pedaço de madeira para desparafusar a janela da varanda, e desceu pelo cano de escoamento um trecho curto, mas perigoso. Seu destino, o apartamento de Dona Neuza, no 4º andar. Dona Neuza se assustou ao vê-lo surgir no meio da noite. O que aconteceu com você, menino? Rodrigo arfava, as mãos arranhadas. A senhora precisa acreditar em mim. Eu não sou louco. Eu não estou delirando. A Silvia está fazendo mal ao meu pai. Eu não tenho outra saída. Dona Neuza olhou para ele, e pela primeira vez, seu olhar vacilou. Ela lhe ofereceu um copo de água e pediu que esperasse. Pouco depois, voltou. Vou tentar ligar para Marta. Acho que ainda tenho o número dela. Mas a ligação não completou. O número havia sido cancelado. Rodrigo sentiu como se estivesse caindo num abismo outra vez. Eu preciso voltar. Senão, ela vai fazer alguma coisa de novo. Talvez até me leve de verdade. Dona Neuza segurou sua mão, preocupada. Como você quer que eu ajude? Rodrigo hesitou. Então sussurrou seu plano. Se acontecer alguma coisa, chame a polícia. Mas não porque acredita em mim. Tente entrar em contato com a Marta. Ela tem provas. Dona Neuza assentiu. Mas ela sabia, e não seria fácil. Rodrigo voltou para o quarto pela janela, da mesma forma que havia saído. Quando Silvia chegou em casa, não percebeu nada. Mas na manhã seguinte, havia mais uma tranca na porta do quarto dele. Pouco tempo depois, Rodrigo descobriu que Silvia havia enviado uma circular interna a toda a diretoria da empresa. Arthur tiraria licença temporária, e ela assumiria a presidência. O primeiro a responder foi Miguel Teixeira, diretor financeiro. Precisamos de uma confirmação direta do diretor Arthur. Silvia respondeu por escrito. O diretor Arthur foi diagnosticado com esgotamento neurológico e sinais de desorientação de curto prazo.
Todas as atividades serão temporariamente transferidas conforme o estatuto interno. Rodrigo encontrou uma cópia impressa da mensagem. Ele sabia, e Sílvia estava dando seu último passo. Ela completaria a transferência de poder e, talvez, apagaria seu nome de todos os direitos de herança. Naquela noite, Rodrigo desenhou. Criou a imagem de um castelo sendo tingido de preto, com seu pai de olhos vendados sentado dentro, e Sílvia, com uma coroa na cabeça, segurando um pergaminho com um selo vermelho. Aos pés do castelo, uma criança tentava escalar, com as mãos ensanguentadas. O céu de São Paulo naquela noite foi rasgado por trovões violentos. Relâmpagos iluminavam a janela do quarto de Rodrigo. Ele estava encolhido na cama, com os olhos vazios mirando a escuridão lá fora, como se procurasse uma saída imaginária para escapar da realidade que esmagava sua vida e a de seu pai. Uma rajada de vento sacudiu a varanda, fazendo a porta render. Sílvia apareceu como uma sombra, com uma pasta grossa nas mãos. O olhar dela já não escondia mais nada. Levanta, Rodrigo. Precisamos conversar. Rodrigo nem teve tempo de reagir. Sílvia o puxou até a sala, onde Arthur estava sentado, como se tivesse sido arrancado de um sonho enevoado. Seus olhos estavam vermelhos, o cabelo desgrenhado, o rosto pálido e encovado. Rodrigo, Sílvia disse entre os dentes, tentando conter toda a raiva em cada palavra. Você vai pedir desculpas ao seu pai. Agora. Rodrigo permaneceu imóvel. Olhou para o pai, mas Arthur apenas balançou a cabeça, apático, como se nem o reconhecesse. Ele envenenou essa casa. Inventou histórias, difamou, e fez você duvidar de quem mais te ama. Sílvia gritou, as lágrimas começando a cair. Eu não vou pedir desculpas, respondeu Rodrigo com uma frieza assustadora. Eu disse a verdade. Se o pai não quer acreditar, não há nada que eu possa fazer. Um tapa. Não muito forte, mas calculado. Rodrigo cambaleou, mas não soltou um som. Sílvia virou-se imediatamente para Arthur. Tá vendo? Ele perdeu o controle emocional. Eu avisei, e ele precisa de tratamento. Já entrei em contato com uma clínica particular. Eles virão buscá-lo amanhã cedo. Arthur suspirou, passou a mão na testa e pareceu assentir sem consciência. Rodrigo olhou para o pai como quem encara um abismo. Uma traição silenciosa que doía mais que 1000 palavras. Na manhã seguinte, sob uma chuva fina, um carro branco estacionou em frente ao prédio. Um homem de jaleco cinza, crachá o Dr. Paulo Guimarães, e uma assistente chamada Sandra desceram. Seus rostos eram frios, profissionais, assustadoramente impassíveis. Viemos buscar o paciente Rodrigo Martins, conforme solicitação da tutora legal, senhora Sílvia Fernandes, disse Paulo, exibindo a ordem de isolamento assinada. Rodrigo tentou resistir. Eu não sou louco. Isso é uma armadilha. Ela está envenenando meu pai. Mas ninguém escutava. Sandra aplicou rapidamente uma dose leve de sedativo. Rodrigo ficou tonto, a visão embaçada. Ainda conseguiu virar a cabeça e ver Arthur parado na varanda, olhando para baixo sem dizer uma palavra. Logo depois, Sílvia surgiu ao lado dele, abraçando-o como uma esposa zelosa, como uma parceira aflita. Rodrigo foi empurrado para dentro do carro. A porta se fechou. Um mundo inteiro se apagava diante de seus olhos. O Instituto Novo Amanhecero ficava nos arredores da cidade. Um complexo isolado, com muros altos, portões de ferro e luz branca glacial. Rodrigo foi trancado num quarto de menos de 10 metros quadrados, com uma cama, uma mesinha e uma câmera de vigilância no teto. Todos os dias, era forçado a tomar uma medicação estabilizadora ou algo que deixava a sua cabeça pesada, as pálpebras caídas e a memória fragmentada. Rodrigo tentava cuspir, esconder sob a língua, mas os enfermeiros sempre o faziam engolir sob vigilância, com água, e exigiam que ele abrisse a boca em seguida. Uma criança obrigada ao silêncio. Forçada à obediência. No terceiro dia, Rodrigo tentou conversar com um funcionário baiano chamado Manuel, alguém que parecia menos rígido. Eu não estou doente. Minha madrasta quer roubar tudo do meu pai.
Eu preciso entrar em contato com a enfermeira Marta, que morava no andar de baixo. Manuel observou por alguns segundos, mas depois desviou o olhar. Só posso cumprir o que me foi designado. O que você diz não está ao meu alcance. Rodrigo entendeu, ali, ele não tinha voz. Não tinha direitos. Era apenas mais um paciente com desvio de conduta. Enquanto isso, em São Paulo, Sílvia se preparava para a reunião de acionistas mais importante da sua vida. Numa manhã, diante do espelho, ajeitava o cabelo e dizia a Arthur sentado inerte no sofá: "Hoje é o grande dia, meu amor. Vou cuidar de tudo por você. Sei que está cansado, mas eu assumo." Arthur não reagia. Sílvia lhe deu uma colherada de mingau e colocou em sua mão um copo com remédio. "Tome. Depois de hoje, tudo vai melhorar." Arthur bebeu, sem resistência. Seu rosto estava quase sem cor, exceto por uma leve mancha roxa abaixo do olho, consequência da queda alguns dias antes, segundo Sílvia explicará ao médico. Às 9 da manhã, Sílvia chegou à empresa acompanhada do advogado Renato e de sua secretária particular Helena Figueiredo. Usava óculos escuros e carregava uma pasta com selos autenticados. Hoje, anuncio oficialmente os termos de transferência de gestão. Incluindo a revisão do direito sucessório, Rodrigo Martins não constará mais como herdeiro direto. Ninguém se opôs. O conselho já se acostumara com a ausência de Arthur nos últimos meses. Rumores sobre sua saúde física e mental se espalhavam há tempos. Todos os olhares recaíram sobre Sílvia, a mulher que parecia perfeita, controlada e decidida. No centro de tratamento, Rodrigo contava a cada segundo. Ele sabia que a reunião estava acontecendo. Sabia que a transferência de poder seria assinada. Sabia que seu nome estava prestes a desaparecer da vida do pai. Durante o almoço, Rodrigo escondeu um comprimido debaixo do colchão e fingiu estar com febre. Foi levado à enfermaria, uma das poucas salas sem câmeras. Aproveitando o momento em que o funcionário de plantão saiu para buscar água, Rodrigo abriu a gaveta e enfiou o comprimido num saquinho zip que havia escondido antes. Enquanto eu ainda tiver uma prova, pensou, ainda existe uma chance. De volta ao quarto, Rodrigo escreveu uma única frase no caderno de exercícios. Se alguém encontrar isso, procure por Marta Ferreira na rua São Lourenço 12, São Paulo. A verdade está sendo enterrada viva. Escondeu o papel entre o colchão, esperando por um milagre. Mas milagres não chegam tão fácil. Naquela noite, ele foi sedado com uma dose dobrada. O mundo ao seu redor ficou turvo, escureceu, dissolveu-se. Em sonho, viu o pai parado no centro de um cômodo vazio, com os braços erguidos, como tentando segurar algo, mas sendo arrastado por uma sombra sem rosto. Rodrigo despertou suado, o corpo tremendo. Sussurrou: "Pai, eu ainda estou aqui." Mas no quarto, só se ouvia a chuva batendo no vidro. Amanhã, Sílvia assumiria oficialmente como administradora legal. Rodrigo sabia, mesmo estando vivo, ele já havia sido apagado da vida do pai. A assembleia anual da empresa Soluções Digitais foi realizada na sede principal, um prédio espelhado de 8 andares no centro empresarial de São Paulo. Naquele dia, o tempo estava estranhamente nublado, nuvens pesadas pairavam sobre a cidade como um peso invisível. Logo cedo, Sílvia apareceu no escritório com o semblante confiante de quem já havia vencido. Usava um vestido cinza chumbo justo, cabelo preso num coque impecável, maquiagem minuciosa. Ao lado dela, o advogado Renato Cardoso carregava a pasta com todos os documentos legais da transferência de poder. Foram recepcionados por Helena Figueiredo, a secretária particular, estrategicamente posicionada por Sílvia meses antes. Helena os guiou até a sala de reuniões principal, onde mais de 10 acionistas já estavam sentados em seus lugares, nomes conhecidos como Miguel Teixeira, financeiro, Lúcia Ramos, de estratégia de mercado, João Gonçalves, de jurídico, além de investidores vindos de Recife na noite anterior. Um clima pesado pairava sobre a sala. Ninguém dizia nada, mas todos sentiam a ausência da figura central Arthur Martins, fundador da empresa. Às 9h15 em ponto, Sílvia subiu ao púlpito com uma postura calma. Ligou o notebook,
conectou a tela principal e exibiu o primeiro slide, comunicado de alteração na estrutura de governança temporária. Senhoras e senhores, como todos sabem, nos últimos meses o diretor Arthur tem enfrentado sérios problemas de saúde mental. Por recomendação médica e com respaldo jurídico, eu como esposa legal e curadora nomeada assumirei temporariamente a direção da empresa. Alguns olhares se cruzaram, mas ninguém interrompeu. Silvia prosseguiu. Apresento aqui o documento de transferência de poder, assinado por Arthur há 3 dias, com testemunhas do advogado Fernando Rocha e um tabelião do escritório Branco e Associados. Ela abriu a pasta, retirou cópias autenticadas e as entregou a Helena para distribuir. Enquanto isso, Renato se levantou para falar. Todos os documentos estão em conformidade legal. Também propomos a alteração do artigo 17 do Estatuto Social, referente à sucessão em caso de incapacidade permanente do diretor. Especificamente, Rodrigo Martins filho de Arthur será temporariamente removido da linha direta de sucessão até que passe por avaliação médica e jurídica quanto à sua capacidade. A sala ficou em completo silêncio. Rodrigo, antes visto como o príncipe herdeiro da empresa, agora era excluído de tudo. Ninguém ali sabia que o garoto estava preso num centro de reabilitação a dezenas de quilômetros, sob o pretexto de tratamento comportamental. Silvia fingiu emoção. Piscou algumas vezes, a voz embargada. Sei que esse não é o caminho que eu desejava. Mas não posso deixar que tudo que meu marido construiu seja destruído por causa de sua condição atual. Eu o amo e amo esta empresa. Lúcia Ramos levantou a mão, hesitante. E o Sr. Arthur? Por que ele não está presente hoje? Silvia virou-se e fez um sinal. A porta se abriu. 2 enfermeiros empurraram Arthur em uma cadeira, coberto por uma manta leve. Seu rosto estava pálido, os olhos sem foco, a boca entreaberta, como se tentasse dizer algo mais sem emitir som. Alguns acionistas cochicharam. Miguel Teixeira fitou Arthur por alguns segundos, então perguntou. Diretor, o senhor realmente consente com essa transferência? Arthur fechou os olhos e então moveu levemente a cabeça. Ou ao menos foi o que todos entenderam como um aceno. Silvia soltou o ar em alívio. Voltou ao microfone. Obrigada, querido. Todos viram. Não há nada a ser questionado. Nesse momento, Sérgio Branco, outro advogado do escritório Branco e Associados, entrou na sala. O rosto sério, o celular ainda na mão. Perdão por interromper. Mas acabamos de receber um despacho do Tribunal do Distrito de São Paulo. A sala silenciou de imediato. Sérgio respirou fundo e anunciou. Há uma ordem de suspensão imediata de todas as transferências de bens, poder e alterações estatutárias envolvendo o Sr. Arthur Martins, sob suspeita de coação e manipulação psicológica. A decisão tem efeito imediato. O rosto de Silvia empalideceu. Ela balbuciou. Quem ousa? Ainda não se sabe ao certo, respondeu Sérgio. Mas o processo está acompanhado por amostras materiais, depoimentos e um laudo clínico independente apresentado por uma enfermeira chamada Marta Ferreira. Silvia deixou o microfone cair. A tensão era como um disparo dentro da sala. Arthur abriu os olhos. Pela primeira vez, um brilho tênue surgiu em seu olhar. Seus lábios se moveram, mas só uma pessoa entendeu, Lúcia Ramos. Ela se levantou, trêmula, e disse. Ele disse Rodrigo o ponto. Todos se viraram para Arthur. Silvia deu um passo para trás. O suor escorria em sua testa. O telefone de Renato tocou. Ele atendeu, ouviu em silêncio, depois virou-se para Silvia. A polícia está a caminho da sede. Tem mandado de busca e apreensão emitido pela juíza Patrícia Andrade. E um mandado de prisão preventiva contra uma pessoa, por suspeita de envenenamento, falsificação de assinatura e abuso psicológico de menor. O rosto de Silvia ficou branco como o papel, tentou falar, mas nenhum som saiu. Todas as justificativas evaporaram entre os sussurros crescentes da sala. Um dos acionistas murmurou. Então é verdade? Rodrigo não estava louco?
O menino estava certo desde o começo? Sérgio completou. Ainda não podemos concluir. Mas a assembleia de hoje está suspensa até o fim das investigações. De repente, Arthur tentou se levantar. Cambaleou, mas Helena o amparou. A mão dele tremia, apontando para Sílvia. Eu não assinei, eu não. Ele respirou fundo e, com esforço, disse. Ela colocava remédio na minha água todos os dias. Um raio caiu direto sobre a sala. Um por um, os membros do conselho se viraram para olhar Sílvia como se a estivessem enxergando pela primeira vez de verdade. Helena recuou. Renato baixou os olhos. Sílvia ainda tentou se debater. Estão me acusando injustamente. Foi tudo a Marta. Ela tem inveja, ela. Chega. Arthur falou, com a voz mais calma que nunca. Foram Rodrigo e Marta que tentaram me salvar. Enquanto você queria apagar meu filho da minha vida. A frase mal terminara, a porta da sala se escancarou. 2 policiais à paisana entraram. Senhora Sílvia Fernandes? Ela congelou. Um dos policiais se aproximou e leu seus direitos. Sílvia olhou para Arthur, o olhar agora desfeito de toda a calma, restava apenas o pânico e o desespero. Você me traiu? Eu cuidei de você, fiz tudo por você. Arthur não respondeu. Disse apenas uma frase. Você trocou tudo por algo que nunca lhe pertenceu. As algemas se fecharam em seus pulsos. A senhora tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser poderá ser usado contra si em juízo. Declarou o policial. Sílvia foi algemada e escoltada para fora da sala. O som dos passos ecoava no corredor comprido, misturado aos trovões que rugiam lá fora. Atrás dela, os acionistas se entreolhavam em silêncio. Ninguém dizia nada. Mas todos olhavam para Arthur, o homem que acabará de retornar do abismo da paralisia e da traição. E Rodrigo, ainda ausente fisicamente, agora era compreendido por todos como o verdadeiro responsável por reacender a chama da verdade. Embora ainda estivesse preso, embora ninguém ainda o tivesse abraçado, ele jamais fora esquecido. O sino que marcava o fim da reunião soou. Um capítulo escuro, antes considerado imbatível, havia se encerrado em meio ao caos. Arthur foi empurrado para fora da sala de reuniões, e num canto, Marta estava lá, testemunha de tudo o que havia acabado de acontecer. Ao vê-lo, ela correu até ele. Está tudo bem. Obrigado, e foi graças a você que meu filho e eu escapamos do abismo. Arthur respondeu lentamente. Só não queria ver gente boa ser injustiçada. Seu filho é muito corajoso. Foi então que Marta se lembrou daquele dia. Após a ameaça de Sílvia, ela soube que não poderia mais agir abertamente. Começou a preparar tudo em silêncio, aguardando a hora certa de agir. Marta recordou o momento em que abriu a porta do laboratório particular onde havia trabalhado, na periferia de São Paulo. Em mãos, o envelope com a amostra de remédio que Rodrigo havia conseguido entregar semanas antes. Embora tivesse mudado de emprego, Marta ainda mantinha contato com um ex-colega, o Dr. Rafael Nunes, toxicologista. Preciso que analise isso. Com urgência. Disse ela com firmeza no olhar. Rafael franziu a testa ao receber o pequeno zip com o resíduo. Perguntou. De onde isso veio? De uma criança, e que pode estar sendo envenenada. Rafael a encarou por alguns segundos e assentiu. Vou dar prioridade máxima. Me dê 48 horas. 2 dias se passaram entre angústia e tensão. Marta não conseguia contato com Rodrigo, e ninguém atendia quando ligava para o número de Arthur. Mas na noite da terça-feira, o celular dela finalmente tocou. Marta falando. Rafael aqui. Já temos o resultado. O medicamento é olanzapina em alta dose, 10 mg por comprimido. Essa dosagem não é indicada para pessoas saudáveis. Uso contínuo pode causar desorientação, diminuição da cognição e, em casos graves, sintomas similares à demência. Marta ficou paralisada.
Isso é suficiente para a polícia intervir? Se houver testemunho, gravações ou uma denúncia formal com o laudo, é totalmente possível. Marta não hesitou. Reuniu todos os documentos e dirigiu direto até a delegacia da Polícia Civil da Vila Mariana. A delegada Beatriz Almeida, uma investigadora rigorosa de cerca de 40 anos, a atendeu. Marta relatou tudo, desde o momento em que Rodrigo lhe entregou o remédio, o desaparecimento súbito do menino, até o comportamento controlador de Sílvia. O que mais chamou a atenção de Beatriz foi uma gravação entre Marta e Rodrigo, onde o menino descrevia com detalhes como Sílvia escondia os remédios, usava senha de cofre, trancava portas, instalava gravadores e o ameaçava de internação psiquiátrica. Beatriz franziu a testa. Você tem coragem de assinar uma denúncia formal? Esperei tempo demais. Rodrigo pode estar sendo destruído dia após dia. Não posso me calar mais. Ainda naquela noite, Beatriz e seu colega, o tenente Carlos Pereira, redigiram um relatório emergencial e o enviaram à juíza de plantão, Patrícia Andrade. Com um dossiê robusto em mãos e o resultado laboratorial, a magistrada analisou tudo por quase 3 horas e declarou: autorizo busca e apreensão imediata. E, se for confirmada a coação, autorizo intervenção médica urgente. Enquanto Sílvia acreditava ter tudo sob controle e ostentava um olhar triunfante, a realidade a atingiu como um golpe certeiro, todas as suas manipulações estavam prestes a desmoronar. E o preço por seus crimes começava a ser cobrado. Naquele mesmo instante, no Instituto Novo Amanhecer, o telefone da sala de administração tocou. Solicitamos suspensão imediata de toda a medicação administrada ao paciente Rodrigo Martins. Há uma decisão judicial para interromper o isolamento. Uma equipe médica e um advogado chegarão em breve. Rodrigo, naquele momento, jazia na cama, com a visão turva e a boca seca. Já não sabia em que dia estava, perdido em um nevoeiro mental causado pelos remédios. Mas quando a porta se abriu, foi Marta quem entrou primeiro. Usava um casaco marrom e não levava nada além de um olhar cheio de ternura e determinação. Rodrigo. Ele virou o rosto, os lábios tremendo. Tia Marta, é de verdade? Sim. Eu vim. Agora você está seguro. Rodrigo desabou em lágrimas. Depois de tantos dias gritando em silêncio, agora ele podia chorar. Podia ser abraçado. Podia ouvir seu nome sem que fosse registrado como o comportamento emocional inapropriado. Beatriz entrou em seguida. Olhou para Rodrigo e disse, gentilmente: você foi muito corajoso. Nós te devemos um pedido de desculpas por termos demorado. Rodrigo segurou a mão de Marta e perguntou: meu pai, ele ainda está vivo? Não apenas vivo, como está despertando. 2 dias depois, no Hospital Santa Helena, Arthur Martins apresentava 70% de melhora após interromper o uso de remédios e iniciar o tratamento de desintoxicação neurológica. A médica responsável, doutora Ana Oliveira, sorriu ao dizer: dentro de uma semana, ele poderá falar com clareza novamente. O cérebro dele não sofreu danos permanentes. O mais impressionante é a força interior que parece tê-lo despertado e talvez movido por uma emoção forte. Rodrigo sentou-se ao lado da cama, segurando a mão do pai. Arthur abriu os olhos e murmurou: filho. Sou eu, e nunca vou te abandonar. Eles se abraçaram pela primeira vez em meses, com um toque real Arthur chorou. Rodrigo também. Sem censura. Sem silenciamento. Sem mais gritos abafados entre 4 paredes. No dia seguinte, Rodrigo voltou ao antigo apartamento com Marta e uma assistente social. Sílvia estava presa preventivamente no presídio de Tremembé, aguardando o julgamento. A casa agora pertencia legalmente ao pai, declarado pela justiça como vítima de manipulação e fraude. Rodrigo abriu a porta do seu quarto. Tudo ainda estava ali, a estante de livros, os desenhos, a escrivaninha. Ele puxou debaixo da cama uma folha amassada, o desenho do pai sendo arrastado por uma sombra. Rodrigo o pegou, olhou por um momento e então soltou um suspiro. Aquela sombra não existe mais. Lá fora, o sol começava a nascer.
No mês seguinte, o julgamento de primeira instância do caso Sílvia Fernandes ocorreu no Fórum Criminal da Comarca de São Paulo, e Vara 4. O ambiente no salão estava lotado com a presença da imprensa, de organizações de defesa dos direitos da criança e também de antigos colegas, amigos e parceiros comerciais da família Martins. Todos queriam testemunhar o desfecho de um caso que dividiu a opinião pública por semanas. Rodrigo sentou-se na primeira fileira, ladeado pela advogada do pai, doutora Maria Sampaio, e pela enfermeira Marta, que não se afastou dele nem por um segundo. Arthur, embora ainda em recuperação, já conseguia se sentar com firmeza, estava lúcido e respondia sozinho às perguntas. Sílvia surgiu usando o uniforme cinza do centro de detenção, com o rosto pálido, sem qualquer vestígio da altivez de futura diretora. Quando seus olhos cruzaram com os de Rodrigo, ele não desviou o olhar. Pelo contrário, sustentou o olhar dela, sem medo, sem ódio, apenas com a firmeza de quem vê um ciclo encerrar-se. A juíza Patrícia Andrade, a mesma que havia assinado o mandado de busca domiciliar de urgência, presidia a sessão. Com voz firme e imparcial, iniciou com a seguinte declaração: a ré Sílvia Fernandes está sendo acusada de 3 crimes: envenenamento doloso de familiar, falsificação de documento legal e abuso psicológico contra menor de idade. Este julgamento será realizado de forma pública, seguindo o devido processo legal. O promotor apresentou a primeira prova, o laudo pericial independente do laboratório Rafael Nunes, confirmando a presença de altas doses do medicamento olanzapina na amostra de água entregue por Rodrigo, coincidindo perfeitamente com o frasco encontrado no cofre do apartamento da ré. Em seguida, foram apresentados o áudio da conversa entre Rodrigo e Marta, bem como o depoimento de Arthur. Eu não sabia por que tinha mudado tanto, até parar de tomar os medicamentos que ela preparava. Foi como se a névoa na minha mente tivesse se dissipado. A doutora Maria Sampaio questionou: o senhor assinou a transferência da gestão da empresa em plena consciência? Não. Assinei num estado de torpor, sem discernir o que era real ou imaginário. Sílvia se levantou bruscamente, sua voz falhando. Você está mentindo. Eu cuidei de você. Só queria ajudar. A juíza Andrade bateu o martelo. Ordem na sala. A ré terá seu momento para se manifestar. O advogado de defesa tentou argumentar que sua cliente havia agido por preocupação extrema com seus entes queridos, mas as provas, que incluíam a escuta clandestina em Rodrigo, a troca das fechaduras, a falsificação de documentos e o isolamento forçado do menino, tornaram qualquer justificativa vazia. No momento destinado à palavra final, Sílvia permaneceu em silêncio. Olhou para Rodrigo mais uma vez, desta vez sem raiva, sem lágrimas, apenas com a expressão vazia de quem foi vencida. O júri se retirou por 30 minutos. Ao retornar, a juíza leu a sentença. O tribunal declara a ré Sílvia Fernandes culpada pelos 3 crimes. A pena é a seguinte: 14 anos de prisão pelo envenenamento doloso de familiar, 5 anos por falsificação de documento legal e 3 anos por abuso psicológico contra menor. Fica proibido o contato da ré com as vítimas Rodrigo Martins e Arthur Martins, sob qualquer forma, de maneira permanente. A ré tem o direito de apelar da sentença no prazo de 10 dias, mas todas as medidas de proteção a Rodrigo e Arthur serão aplicadas de imediato. Rodrigo soltou um suspiro de alívio. Sentia que recuperava a parte da vida que lhe fora roubada. Uma semana depois, a empresa Martins Soluções foi oficialmente devolvida ao antigo conselho administrativo. Com apoio médico e jurídico, Arthur realizou uma coletiva de imprensa não para apagar o passado, mas para começar de novo. Na sala lotada, ele subiu ao púlpito segurando firmemente a mão de Rodrigo, que estava ao seu lado. Eu fui pai, marido e líder. Mas por muito tempo, deixei de ser eu mesmo. Fui privado da capacidade de distinguir o real do ilusório, o amor do medo. Mas uma coisa permaneceu intacta em meio à confusão de meu filho. Ele se virou para Rodrigo. Foi você quem me salvou. Com sua fé, sua coragem e sua verdade. Eu não escutei, não acreditei, e às vezes me afastei de você. Me perdoa. Rodrigo o abraçou.
Diante de dezenas de câmeras fotográficas, pai e filho se aconchegaram no ombro um do outro pela primeira vez após tantos meses como almas perdidas. Arthur reassumiu o cargo de diretor, mas anunciou uma decisão surpreendente. Não voltarei à liderança por muito tempo. Em vez disso, estou criando um novo fundo chamado Fundação Menino Valente, uma entidade voltada à proteção da infância e da verdade. Financiaremos advogados para casos de crianças vítimas de abuso psicológico ou manipulação da verdade por parte de seus próprios familiares. Nenhuma criança deve passar pelo que Rodrigo enfrentou. A imprensa noticiou em uníssono: o pai que voltou das trevas à verdade sobre Rodrigo comove o Brasil. De jornais locais a veículos nacionais, todos estampavam a imagem de Rodrigo com manchetes como o menino que despertou o sistema. 3 semanas depois, durante a cerimônia organizada pela Secretaria de Proteção à Criança em Belo Horizonte, Rodrigo foi convidado ao palco para receber o título de O Pequeno Corajoso, uma das maiores honrarias para menores que contribuem para a sociedade. Todo o auditório se levantou em aplausos enquanto Rodrigo subia ao palco, com olhos tímidos, mas firmes. Em suas mãos, um desenho e a antiga pintura do pai preso por sombras, agora refeita com luz, revelando o brilho por trás. Dona Teresa Soares, representante da secretaria, o abraçou apertado. Você não é apenas corajoso. Você é a luz que guia os adultos que esqueceram como ouvir. Rodrigo pegou o microfone. Sua voz era baixa, mas clara. Eu achei que tinha sido abandonado. Gritei muito, mas ninguém ouvia. Agora eu sei, a verdade nunca morre. Ela só espera para ser protegida. Na plateia, Arthur estava ao lado de Marta. Ele não tirava os olhos do filho. No domingo seguinte, o céu estava de um azul incomum. Rodrigo e o pai caminharam pelo Parque Ibirapuera, o mesmo onde costumavam passear com a mãe. Ambos vestiam casacos leves, de mãos dadas, em silêncio por alguns minutos. Rodrigo olhou para cima. Pai, o céu hoje tá muito azul. Arthur sorriu suavemente. Tá sim. Por que foi você quem o fez voltar a brilhar? Rodrigo abaixou-se para chutar uma folha amarela caída na calçada. Depois ergueu o olhar. Pai, e se um dia eu tiver dificuldades de novo, o senhor vai me escutar? Arthur apertou com mais força a mão dele. Eu não vou só escutar. Eu vou acreditar. E vou lutar ao seu lado, como você lutou por mim. Não foi preciso dizer mais nada. Eles continuaram caminhando. Cada passo era como um pedaço da memória sendo restaurado. Não havia mais prisão, nem sombras. Só o céu azul, a luz e uma vida nova. Ao longe, o vento soprava suavemente entre as árvores, como um sussurro gentil. Você viveu. Você viu a justiça acontecer. Essa história é um lembrete poderoso de que a verdade precisa ser protegida, mesmo quando vem de uma criança. Em uma sociedade cheia de mentiras e preconceitos, a coragem e a fé em si mesmo podem romper qualquer controle abusivo. Rodrigo provou que uma voz pequena ainda pode mudar destinos, se houver persistência e firmeza. Os adultos precisam aprender a escutar em vez de impor. E a justiça, ainda que demore, continua sendo a luz no fim do túnel para quem luta por amor e verdade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.